Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer a instalação do Debian 11. Eu vou fazer a instalação da versão non-free. Ela é bem mais fácil, bem mais simples para quem quer experimentar o Debian, mas não tem tanta experiência. Dessa vez eu vou fazer a instalação do Debian 11 Bullseye, mas com a versão non-free. Ela já vem completa, com bastante firmwares, suporte a MP3, a vários outros plugins e bem mais prática para quem está começando. Tudo bem? Vamos lá para o vídeo? Eu estou aqui no site destroate.com e o lançamento foi recente. Então nós temos aqui o Debian 11 disponível já a versão 11. E se você observar, aqui nós temos já os links de download, tanto download em DVD, em CD, NetInst, tá aqui, tá vendo? O vídeo de hoje, como eu disse, vai ser a versão non free, mas eu vou fazer outro vídeo com o Debian puro, tá? Prometo que vou fazer outro vídeo com o Debian puro. Você clicando aqui, vou clicar, você será direcionado já diretamente para o download, como você está observando aqui. Eu vou cancelar, eu vou pausar, eu vou cancelar na realidade, porque esse aqui eu não vou instalar hoje. Eu vou mostrar para você o link dessa versão non free aqui, e nós vamos instalar essa aqui, tá? Para instalar a versão non free, para baixar, eu vou voltar um pouquinho aqui. Você pode pesquisar aqui no Google, versão non free, e aí você vai pesquisando, você vai achar esse endereço aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo, e aqui você entra justamente no site não oficial do Debian, a versão non free. Aqui você clica, eu vou clicar, você pode clicar na versão 11 mais non free aqui, que é apenas o instalador. Já essa segunda opção aqui, essa segunda opção aqui, ela já tem no modo live. Então, você clica aqui. Aqui você é direcionado para cá. Aqui você clica no AMD64. Tem o i386, mas praticamente está morrendo. Então, com certeza você vai utilizar a versão de 64 bits. Então, você clica aqui. E aqui nós temos ISO híbrido. Então você seleciona a segunda opção, ISO híbrido, aí você é direcionado para cá. Eu estou fazendo esse caminho para você conseguir entender o que você quer baixar, tá? Mas eu vou deixar também esse atalho já para você chegar a esse ponto aqui. Chegando aqui, você tem várias opções para baixar, vários ambientes de desktop. No caso, eu baixei essa versão aqui com o GNOME. Então, baixei a versão 11 com o GNOME mais non-free ISO. Você tem várias opções aqui, tem o KDE, tem o Cinnamon, o LXQT, o Mate, são várias as opções que você tem aqui para baixar. XFCE também disponível, mas eu baixei a versão com o GNOME. Certo? Baixando, vou minimizar aqui e já vou começar a instalação para você ver como é feito, tá? Observe nos detalhes. Debian, mesmo non free, você tem que prestar atenção, tá? Prometo a você que farei outro vídeo com a instalação do Debian puro. Dessa vez eu vou fazer com ele na opção non free. Bom, aqui é o boot do Debian 10. Como você pode observar, o Debian 10 já está trazendo o kernel 5.10. Diferente da versão anterior, que era o 4.19. Vou dar um Enter. Como estamos no modo Live, vou dar um Next. Que eu vou escolher o português do Brasil. Next, Next.
E aqui nós já temos o Live do Debian 11. Para instalar aqui, eu vou clicar aqui, lembrando a você que o Debian 11, como as outras versões também non-free, no modo Live, a facilidade de instalação é bem maior, porque ele utiliza o Calamares como instalador. Então isso ajuda muito para quem está iniciando e quer experimentar o Debian Linux. Antes disso eu vou ajustar a imagem para a gente fazer com a tela cheia. Já abriu o Calamares, é só clicar aqui que você já abre o instalador. Então esse é o Calamares, aqui eu já vou selecionar o português do Brasil e vou dar um próximo. Vou dar um próximo novamente, tudo ok. Aqui no meu caso eu vou apagar o disco, vou dar um próximo. Aqui vou colocar já o meu nome, o nome da máquina. Vou criar uma senha e vou colocar para entrar automaticamente. E aí o processo de instalação por meio do Calamares é muito fácil. Certo? O próximo vídeo vou fazer a instalação do Debian. Não é o Calamares, é um pouquinho mais avançado, mas não é bicho de sete cabeças. Esse sistema aqui é ideal com esses firmwares non-free. É ideal para quem está começando a usar Linux e já quer dar um passo e usar o Debian Linux. Então eu recomendo utilizar essa versão non-free. Você pegando já o jeito com o Debian Linux, você já pode passar a usar a instalar ele no modo livre, no modo free. Só que no modo free você precisa instalar esses firmwares por fora. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como fazer a instalação desses plugins, desses firmwares, inclusive a instalação do Debian 10 no modo NetInst. Tudo bem? Eu vou cortar o vídeo porque esse processo é praticamente automático e na sequência a gente continua praticamente com pós-instalação. Tudo pronto aí? Agora eu vou reiniciar o computador. Beleza, essa é a primeira tela dele após a instalação. Vou deixar português do Brasil. Vou clicar em próximo. Aqui também vou deixar do jeito que está, português do Brasil, que é o layout do teclado. Próximo. Próximo. Quando ele entra pela primeira vez, você já tem a opção aqui de configurar suas contas. Certo? Eu vou ignorar e eu vou clicar em comece a usar o Debian GNU Linux. Bom, aqui ele apresenta essa tela com respeito às opções que você tem aqui do ambiente GNOME. Aqui você pode ajustar depois a melhor opção de visualização do seu ambiente de desktop na área de trabalho, certo? Fechar. Vou novamente ajustar a resolução de tela. Aqui em telas, vou colocar essa resolução aqui, manter. Como eu instalei a versão non-free, o sistema ele já vem praticamente pronto, bem completo mesmo. Mas antes disso, eu vou mostrar para você aqui a loja. E por meio da loja, que é o GNOME Software, você pode também atualizar o sistema aqui. O Debian non-free ele tem essas facilidades. Então, você abrindo aqui a loja, você já vai ver aqui atualizações disponíveis. No caso aqui são duas. É só clicar em cima e reiniciar e atualizar. O processo de atualização do Debian aqui é semelhante ao do Windows. Ele te dá a opção de reiniciar e atualizar e na volta ele entra atualizando, como você está observando aí. Ele já foi reiniciado, já está atualizado. Agora, se você vir aqui, por exemplo, no terminal, buscar aqui por atualizações, você pode observar aqui que já está tudo atualizado. Você notou que instalando o Debian non-free, o suporte a sudo já vem habilitado, já vem tudo prontinho. Se você desejar habilitar o Flatpak aqui no Debian,
você pode entrar no FlatHub e lá você baixa os comandos, copia e cola, e você já habilita aqui também no Debian o suporte a Flatpak. Lembrando que a loja do Debian é uma loja bem completa, que é no caso aqui com o Gnome, é o Gnome Software. Então aqui você também já encontra vários aplicativos. Os aplicativos que o Debian traz aqui já instalado são os aplicativos padrão de todas as distros, que é a suíte de escritório. Ele traz a versão 7.0 do LibreOffice, também uma versão estável. Já traz o Chase Cam, mas se você precisar de qualquer programa que é básico aqui do Linux, você pode buscar aqui direto da loja, que você vai encontrar. Papéis de parede, o Debian não liga muito para papéis de parede, traz geralmente o padrão, mas você pode baixar papéis de parede aqui no Debian muito facilmente. É só baixar e definir como plano de fundo. Além disso, ele traz o gerenciador Synaptic. A vantagem do Synaptic é que ele já traz, os outros já estão trazendo também, mas o Synaptic ele é bem interessante porque qualquer dependência ele já resolve quando você tenta baixar um aplicativo por meio aqui dele. Outra coisa, se você tiver um adaptador Bluetooth ou Wi-Fi, essa versão do Debian você não precisa instalar firmware para esses dois adaptadores. Já está disponível aqui mesmo no sistema, já vem embutido o suporte a Bluetooth e a Wi-Fi. Você pode espetar seu adaptador aí e ele já vai aparecer aqui. Você só clica em conectar e ele vai conectar, como também o Bluetooth. Já está tudo disponível aqui. Beleza? Bom, essa é a versão 11 do Debian. Se você tiver interesse de baixar essa versão non-free, eu vou deixar o link dessa versão com esses firmwares aqui na descrição do vídeo. Então é isso, espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Vou fazer um vídeo mais para frente do Debian 11, mas na versão livre. E lá eu mostrarei como fazer a habilitação desses firmwares, baixar esses firmwares e habilitar esses adaptadores que por padrão já vem habilitado na versão non-free. Tudo bem? Então é isso, agradeço e espero você no próximo vídeo. Abraço!